Olá, abençoados! Graça e paz. Igreja abençoada do Senhor Jesus. Igreja sem mácula, sem rugas, perfeita, eleita para o Senhor Jesus. Essa igreja, meu irmão, minha irmã, é você. Cada um de nós representamos uma igreja santa e gloriosa para o Senhor Jesus. Hoje, nesse dia, estou aqui para trazer uma palavra maravilhosa da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou e que está vivo e que mora dentro de cada um de nós. A palavra que eu trago hoje, irmãos, é lá em Romanos, capítulo 13. Ali fala que nós temos que obedecer, às autoridades. E nós vamos, irmãos, aqui ver quem são essas autoridades que nós temos que obedecer. Será se é o pastor? Será se é o padre? O bispo? Vamos analisar, o que a Escritura diz referente à obediência, às autoridades. Romanos capítulo 13 diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Agora vamos ver quem são essas autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, foram levantadas por Deus. Olha o 2. Romanos 13, 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqueles que resistem, às autoridades que foram constituídas, levantadas por Deus. Olha o 3. Porque os magistrados, já nós vamos entender quem são os magistrados. Será se os magistrados são pastores e padres e bispos? Vamos ver o que a Escritura fala. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? É uma pergunta. Olha a resposta. Faça o bem e você terá louvor dela. Olha o 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Aquelas que são levantadas por Deus. Não aquelas que são levantadas pelo homem, mas a que é levantada por Deus. O 4, Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, ou seja, traz o mal, traz o sofrimento, traz o medo, conforme o erro que você cometeu. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Olha o 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa de temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, nós temos que ter a consciência, Nós temos que ser pessoas maduras para discernir tanto o bem quanto o mal. Porque se você pratica o mal, meu irmão, você não tem consciência do que você está praticando. E ele deixa bem claro aqui. Não somente por causa do temor da punição. Da punição de quem? Dos magistrados. Não dos pastores e padres e bispos. Dos magistrados, que eu vou já explicar essa palavra magistrados. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vamos ler o 6 e o 7 também. É por isso também que vocês pagam impostos para as autoridades, são ministros, porque as autoridades
são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então eu vou parar por aqui, irmãos, aqui, neste versículo 7. Depois a gente pode prosseguir o restante desse capítulo, que é muito maravilhoso, esse capítulo de Romanos 13. Aqui fala sobre as autoridades, nós temos que obedecer às autoridades. Vocês perceberam, irmãos, que em nenhum momento essas autoridades aqui que foram instituídas por Deus, levantadas por Deus, em nenhum momento ele colocou o nome de pastor e padre. Porque não são essas autoridades, porque eles não são magistrados. Eu vou explicar a palavra para você, o que significa a palavra magistrados. Magistrados, irmãos, é o quê? É o cidadão revestido de autoridade superior, né? Judicial ou civil. Olha a palavra magistrado. É um cidadão revestido de autoridade superior, né? Judicial ou civil. Magistrado, ou seja, um superior é o quê? Judicial. É um juiz, né? O magistrado é um juiz de direito. O prefeito, né, da sua cidade, da minha cidade. O presidente do nosso país, eles são magistrados. O governador do seu estado, ele é um magistrado, né? O reitor, né, da universidade. Esses homens, irmãos, eles são os magistrados. São esses homens que julgam, né, e mandam aqui na terra. Mas essas autoridades aqui que eu citei, esses homens são levantados por Deus. Eles são instituídas por Deus, essas autoridades. Eles estão aqui mesmo para julgar e para mandar. Como a Covid-19, né? Veio aí do governo, né? Todo o país, todo mundo, né? Também. Nós tínhamos que usar máscaras. E todo mundo teve que usar, né? Porque é uma ordem. E era questão também de saúde e de consciência. Senão, se você fosse no banco, fosse no supermercado, você não poderia comprar nem entrar se você não tivesse de máscara. Mas hoje não, hoje a gente já pode andar sem máscara, né? Mas dever de consciência. Sabemos que a Covid ainda está firme e forte aí, né? Operando aí naqueles que não se cuidam, né? Não tomaram a vacina e podem pegar esse vírus, que não é fácil, viu, irmãos? Então, vocês entenderam, meus irmãos, quais são as autoridades que nós temos que obedecer? São os magistrados. Os magistrados é um juiz de direito, o prefeito, o presidente, o governador, né? Um reitor da universidade, um delegado também, está ali para julgar, né? Esses homens são as autoridades que nós temos que obedecer. Se nós praticarmos o mal, né, o policial, ele vai até a sua casa, se você roubar, se você matar, e os irmãozinhos que estão no sistema religioso, quando você prega a salvação, a graça de Deus, eles não entendem. Quando eu falo que você está salvo, eu falo que você não tem pecado, porque o pecado foi aniquilado no corpo de Jesus de Nazaré. Que Jesus veio para nos salvar, e Ele nos salvou, o nosso espírito, né? O irmãozinho fala, mas da forma que você fala, Leandro, é fácil demais. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, né? Aí eu falo o seguinte, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. O seu espírito está salvo, né? Porque ele veio de Deus, para Deus vai voltar. Mas o que você plantar aqui, meu irmão, você vai colher. Quer adulterar? Adultera. Você vai perder a sua mulher, vai colher na sua carne. Quer roubar? Rouba. Quer matar? Mate. Mas estão aí, os magistrados estão aí para julgar. Aí a espada vem sobre você, meu irmão. Esse é o entendimento que Deus me deu.
Por isso que Paulo fala que nós temos que praticar o bem a todas as pessoas, quando nós tivermos oportunidade. Por quê? Porque o bem, ele sempre vence o mal. Mas o sistema religioso, eles pegam essa palavra aqui, meus irmãos, e eles colocam medo nas pessoas, eles se colocam como autoridade máxima, né, aqui na terra. Que nós temos que obedecer o pastor, o padre, o bispo, né? Sendo que a palavra não fala isso. Mas nós vamos lá para Efésios, para a gente fechar o vídeo, que vocês já entenderam aí que os magistrados, né, são presidente, né, prefeito, juiz, direito, governador, são esses homens. Pastores e padres, eles não são magistrados. Por mais que o padre estude, né, que ele faça teologia para ser padre, mas ele não é um magistrado. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Olha, Efésios 4:11 diz, aí eles usam esse daqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles usam isso daqui. Aí eles ficam se colocando que Deus levantou ele para ser um pastor, né, de uma congregação, de uma religião. Jesus não é religião. Então, eu estou aqui de paletó hoje, bem vestido, não para ser o seu pastor, meu irmão, não para ser o seu guia, porque o meu pastor, o seu pastor, é Cristo Jesus ressuscitado. Aqui, meio frio nesses dias aqui, pela manhã aqui em Biapina, nossa serra, e aí resolvi vestir aqui, né, ficar mais elegante aqui, falar dessa palavra maravilhosa, mas não é para ser o teu pastor, o teu guia carnal, de forma nenhuma, porque o teu guia é Cristo Jesus ressuscitado no Espírito, viu? Então, aí eles pegam, usam isso daqui, irmãos, para te aprisionar, para se colocar acima de você. Jesus de Nazaré veio para servir, meu irmão, né? E eles querem ser servidos, é o maior lá, né? Mas não é bem assim que a palavra nos ensina, né? Por que ele constituiu uns para apóstolos, outros para profeta, para mestres, pastores? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, os membros do corpo de Cristo, né? Eu me sinto o pastor da minha família, da minha esposa, eu sou o cabeça da minha esposa, como diz a palavra. O homem é o cabeça da mulher. Então, eu sou o pastor da minha família, do meu filho. Eu que Deus iluminou os olhos do meu coração e da minha mente para entender a palavra e tirar eles de dentro da religião e ficar aqui unidos, né? Porque casa dividida ela não consegue ficar de pé, ela tem que estar unida. E essa casa é você, meu irmão, sua família, unido, junto, numa só fé em Cristo Jesus ressuscitado. Então ele levantou para isso, a edificação do corpo de Cristo, né? Para nós se tornarmos pessoas maduras também, na segunda medida, né, da fé em Cristo. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Por isso que ele me constituiu como pastor da minha família. A minha família não ser levada por qualquer vento de doutrina, né? Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Esse sim é que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus ressuscitado. Irmãos, eu estou terminando esse vídeo, mas eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Aqui a obediência aqui, meu irmão, é os magistrados, as autoridades. E os magistrados, creio que você pegou esse corte. Os magistrados não é o teu pastor carnal,
não é o padre, não é o bispo. Os magistrados são um juiz de direito, o prefeito, o presidente, né? O governador, um delegado, um reitor. Esses homens estão aqui para julgar e para mandar. E nós temos que obedecer. Então, meus irmãos, graça e paz aí e até a próxima.